Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa 29ª aula ao vivo, a live número 29 aqui do canal. Essa live que a gente faz toda terça e toda quinta-feira às 19 horas. Então, se tu é das antigas por aqui, se tu já tá aqui há mais tempo, se tu já assistiu pelo menos uma aula ao vivo minha, pode ter sido a gravação também, não tem problema. O que tu faz? Tu é o pessoal das antigas. Se tu é das antigas, então tu já sabe como é o meu conteúdo. Então o que eu te peço? Pra ti que é das antigas, já assistiu alguma aula aqui. Clica aqui embaixo no gostei, deixa teu like aqui, já compartilha com outras pessoas que queiram saber mais sobre investimentos, que queiram saber investir melhor o seu dinheiro e usando pouco tempo para isso, concentrando só no que é importante. Não precisa usar um monte de tempo para investir bem o teu dinheiro. Tem como a gente fazer isso de forma otimizada, de forma eficiente. Então pega, deixa teu like, as próprias plataformas vão distribuir mais e tu pega e compartilha com quem tu te importa. Agora, se tu é novato por aqui, se tu é novata por aqui, o que é o novato? O que é a novata? É aquela pessoa que nunca assistiu uma aula ao vivo minha ou a gravação de uma aula ao vivo minha. Eu peço que tu não deixe o teu like ainda, não. Primeiro absorve esse conteúdo, depois o que tu faz? Tu me diz se fez sentido para ti, se te ajudou de alguma maneira, aí sim tu deixa o teu like, aí sim tu pode compartilhar com outras pessoas, certo? E qual é o tema dessa nossa live número 29? Qual o tema dessa nossa live de hoje? É justamente o seguinte, essa afirmação que eu faço. Tu precisa ganhar menos dinheiro nos momentos de alta do mercado quando tu estiver investindo. Pode parecer contraintuitivo, pode parecer contrassenso, mas tu vai ver durante essa aula que faz total sentido. Essa é a melhor maneira de tu ganhar muito dinheiro no longo prazo. Tu ganhando menos dinheiro do que a média nos períodos de alta, certo? E por que eu estou fazendo, né? Qual foi o fator motivador dessa aula? Qual foi o fator motivador de eu chegar nesse assunto, de eu pontuar esse assunto para a gente fazer uma aula ao vivo exclusiva para falar sobre isso? É justamente pela minha preocupação com o aumento do número de investidores na Bolsa de Valores. Tem muita gente comemorando por aí que ano passado a gente tinha cerca de 600 mil pessoas investindo, hoje tem 1 milhão e 400 mil pessoas, então um aumento aí de 800 mil pessoas investindo em ações, investindo na nossa Bolsa de Valores. Só que por que será que está aumentando tanto o número de pessoas que está investindo? Muito por conta da alta que as ações estão tendo, justamente desde 2016, desde o início de 2016 até hoje. Só que muitas dessas 800 mil pessoas, eu tenho a maior certeza do mundo, porque é totalmente natural, que não sabem exatamente o que estão fazendo. Estão entrando mais influenciada por seus instintos, porque a bolsa está subindo, alguns viés da disponibilidade, viés da retrospectiva, como está subindo, a gente acredita que vai continuar subindo, mas não sabem exatamente como lidar nesse cenário que é totalmente normal, totalmente natural, para quem está iniciando nessa jornada, né? E aí, quem está iniciando tem que buscar o quê? Conhecimento. Essa é a ideia dessa live aqui, por isso que eu estou fazendo essa live. E tem uma regra, tem uma frase, né, do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, tá? O maior investidor de todos os tempos, ele tem aí cerca de 90 bilhões de dólares, que é o patrimônio estimado dele, ele está sempre entre segundo e terceiro mais rico do mundo, e ele tem uma frase que poucas pessoas entendem o sentido real dessa frase. Poucas pessoas conseguem interpretar da maneira correta. Que frase é essa? Ele tem duas regras, na verdade, para qualquer investidor investir o seu dinheiro. E ele diz que a regra número 1 no investimento é o quê? Nunca perca dinheiro. Nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Só que a maioria das pessoas não entendem o que significa, né? Por que ele está falando isso? O que ele quer dizer com a regra número 1, nunca perca dinheiro, e a regra número 2, nunca esqueça qual é a regra número 1. Isso por quê? Vamos fazer um exercício rápido aqui, tá? Sobre perda de dinheiro investindo e sobre ganho de dinheiro investindo. Qual é o exercício? Digamos que tu pegou 100 reais teus, tá? E tu resolveu investir esses 100 reais. Ok, pegou, investiu esses 100 reais. Digamos que teve uma crise, aconteceu uma queda muito grande no mercado, digamos que tu investiu lá em maio de 2008 e pouco tempo depois o teu dinheiro ele se desvalorizou 50%. Certo? Então tu investiu 100 reais, o teu dinheiro se desvalorizou 50%. Quanto o teu dinheiro precisa se valorizar agora para ele retornar para os 100 reais? Para tu retornar para o 0 a 0, para estaca zero, para simplesmente voltar a ter o dinheiro que tu investiu lá. Quanto que o teu dinheiro precisa se rentabilizar?
50%? A maioria das pessoas responde isso. Só que pensa comigo, se eu tiver R$ 50 rendendo 50%, eu vou sair de R$ 50 e ir para 75. O que eu tinha investido era 100. Então, na verdade, eu vou precisar multiplicar o meu dinheiro, vou precisar render o meu dinheiro agora em 100% só para voltar para o 0 a 0. Então, quanto mais eu perco dinheiro, eu preciso, na verdade, quando eu perco dinheiro, eu preciso sempre render muito mais o meu dinheiro para eu voltar para o 0 a 0. Nesse caso, se eu investir R$ 100 e perdi 50%, eu vou precisar agora rentabilizar 100% do meu dinheiro só para eu voltar para o 0 a 0, só para eu empatar, certo? Porque senão, se eu subir só 50% de volta, eu vou voltar a 75%. Então é justamente por isso que a primeira preocupação de qualquer investidor deve ser em não perder dinheiro. Porque quanto mais eu perco, muito mais eu vou ter que subir só para voltar para o 0 a 0. É isso que o Warren Buffett defende, é isso que o maior investidor de todos os tempos quer dizer, e muitas pessoas distorcem essas frases, essas leis, essas regras que ele impõe para a gente aprender a como investir melhor o nosso dinheiro, né? Ou seja, quanto menos eu perder nos momentos de queda, menos eu preciso rentabilizar para voltar para o 0 a 0 e depois render o meu dinheiro, certo? Então o meu foco está sempre em controlar as minhas quedas. Primeiro eu penso em controlar minhas quedas, primeiro eu penso nos riscos quando eu vou investir o meu dinheiro. Depois eu penso na rentabilidade. Por quê? Porque não adianta nada eu conseguir ter uma alta rentabilidade em períodos de alta, sendo que nos períodos de queda eu vou perder muito dinheiro. E aí essa alta rentabilidade toda que eu tive foi pro lixo, foi pro chão. Porque como eu perdi muito dinheiro no período de queda, eu vou ter que realmente ter uma alta muito grande, às vezes só para voltar pro 0 a 0, certo? Então, por isso a minha preocupação, anota isso aí, isso é importante. A primeira preocupação é preservar o dinheiro, preservar, depois é multiplicar. E muita gente, como está olhando, a Bolsa de Valores vem subindo muito, os títulos públicos vêm se valorizando bastante nos últimos tempos, muita gente vem com um olhar ganancioso, só que a ganância só vai te levar para um lugar, para falência. Algum dia vai te levar. Primeiro, qualquer investidor tem que controlar os seus riscos, tem que controlar o seu potencial de perda do seu dinheiro. E anota uma frase aí, o bom investidor a gente conhece nas quedas, não nas altas. De 2016 para cá, tudo vem subindo. Né? Qualquer pessoa que investiu em praticamente qualquer ação ganhou dinheiro nesse período de 2016 até 2018. Então, de 2016 até 2019, eu estou em 2018 ainda, de 2016 para cá, até chegar o período da próxima crise no Brasil, do próximo período realmente de baixa nas ações, principalmente porque é um investimento mais volátil que a gente tem contato, né? Que os preços variam mais de preço, os preços variam mais, o que vai acontecer? Vai estar cheio de gênio. Investidores que investiram seu dinheiro em ações de 2016 até o próximo período de baixa, todos serão gênios, mas na verdade todo mundo que investiu nesse período está ganhando dinheiro, porque o mercado de ações, a Bolsa de Valores está subindo muito, então independentemente assim, de qual ação tu investiu, praticamente todas subiram, né? Só que o verdadeiro investidor tu conhece nos períodos de queda. Só que para eu sobreviver nos períodos de queda, eu preciso primeiro controlar as minhas perdas, controlar os meus riscos. Então anota essa frase, o bom investidor se conhece nas quedas, não nas altas. Então olha bem, nota bem com quem tu está escutando, com quem tu está conversando, como tu está avaliando tuas próprias capacidades, porque um dos problemas que existem quando a gente investe o nosso dinheiro, quando a gente está ganhando muito, está acertando muito, a gente muitas vezes tem uma confiança excessiva nas nossas próprias análises. Ou a gente confia excessivamente em uma outra pessoa que vem acertando há mais tempo. Só que na verdade é sempre uma relação de 50% para cada lado, né? Pode dar certo como pode dar errado qualquer investimento que a gente fizer, certo? E eu formei três regras para investir, que são as 3 regras do investidor sempre em alta. Se tu quer te manter sempre em alta, se tu quer estar sempre ganhando dinheiro, independente se seja um cenário de bom para a economia brasileira, se for um cenário ruim para a economia brasileira, independente se for um cenário de alta ou um cenário de baixa, tu precisa seguir essas 3 regras do investidor sempre em alta. Que regras são essas? Regra número 1, pega e anota aí. Nunca investir todo o seu dinheiro em um só investimento. Nunca investir todo o seu dinheiro em um só investimento. A maioria das pessoas, elas vêm e perguntam, né? É muito natural isso. Vinícius, qual é o melhor investimento para eu ter agora? Vinícius, eu investi em ouro agora, vai ser bom, eu vou ganhar dinheiro? Vinícius, eu investi em ações agora, será que é o momento? A grande verdade é que tu nunca pode escolher um investimento só para fazer. Nunca. Por quê? No momento que tu investe o teu dinheiro em um só investimento, tu vai estar com todo o teu risco atrelado, todo o risco concentrado em uma coisa só. E aí, essa é uma relação que ela
não é boa, não é positiva. Por quê? Se eu acertar aquele movimento, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que nenhum ganho compensa o risco de eu perder muito dinheiro. Certo? Imagina só que tu tá numa roleta russa. Será que vale a pena participar de uma roleta russa? E aí te oferecem, bom, se tu participar da roleta russa, tu vai pegar um revólver, tá? E aí tem uma munição ali, um revólver calibre 38, tem uma munição ali, calibre 38, e tem mais 5 espaços vazios, tá? E aí, se tu conseguir sair vivo da roleta russa, tu ganha 10 milhões de reais. Tu participaria? Acredito que não. Acho que ninguém em sã consciência participaria de uma roleta russa, né, nesse cenário, nem ganhando 10 milhões de reais. Por quê? Porque não faz sentido. Eu posso ter um ganho absurdo, mas a minha perda é muito maior, porque ela simplesmente me tira do jogo. Eu deixo de sobreviver se eu tenho uma perda grande. E se eu realmente estou investindo o meu dinheiro em uma coisa só, eu posso ter uma perda muito grande a depender do investimento que eu fizer. Em vários períodos, desde 1968, isso principalmente para quem quer investir em ações, para quem está investindo em ações, precisa prestar atenção nisso. Desde 1968 até hoje, a nossa própria Bolsa de Valores aqui no Brasil, na média, já caiu mais de 80%, cerca de 80%, 78% até 82%, já caiu 3 vezes. Isso é totalmente natural, é um processo totalmente normal. E aí, isso puxa um gancho para a nossa regra número 2. Qual é a regra número 2 do investidor sempre em alta? Nunca investir mais do que tu topa perder, ao menos momentaneamente. Então, por exemplo, quanto que eu topo perder? Quanto que eu topo perder investindo o meu dinheiro? Eu topo perder no máximo 10% do meu dinheiro. Então, quanto que eu posso investir em renda variável? Quanto que eu posso investir realmente em um investimento que tenha um risco maior, um risco mais pronunciado? Eu posso investir aquilo que eu topo perder, 10%. Eu topo perder 50% porque eu estou buscando ganhar mais dinheiro. Aí tu pode investir 50%. Mas cada um vai ter um determinado percentual a depender do quanto a própria pessoa topa perder. Essa é a maneira mais correta de tu medir o teu perfil de investidor, né? Porque as corretoras elas oferecem alguns formulários, algumas pesquisas para a gente conseguir entender qual é o nosso perfil de investidor, se é moderado, agressivo, se é conservador. Cara, realmente não. Aquele formulário ali, ele não nos diz muita coisa, ele faz muitas perguntas que na verdade a gente não. Ele nos induz a ir para um cenário, responder uma pergunta, o que a gente faria num determinado cenário. Só que, poxa, a gente não está naquele cenário, a gente não está naquele momento, então não tem como responder de forma efetiva. O que tu tem que pensar é quanto eu toparia perder. Pronto, isso é o que tu pode colocar em risco. Tem que ter isso em mente, certo? E a terceira regra do investidor sempre em alta é justamente sempre ter investimentos que tu acredita que vão cair. Como assim, Vinícius? Espera aí, repete de novo, fala de novo. Sempre tem investimentos que tu acredita que vão se desvalorizar. Por quê? A partir do momento que tu tem um investimento que tu acredita que vai se desvalorizar, se aquele cenário que tu traçou, se a tua expectativa ela não se materializar, ela não se tornar realidade, tu vai ganhar dinheiro mesmo assim. Como assim, Vinícius? Tira do financeiro e bota para o português isso. Vamos lá. Imagina só que tu acredita que as ações vão se valorizar e aí tu vai lá e investe o teu dinheiro em ações. E tu acredita, por algum motivo, que o dólar vai se desvalorizar, certo? O que tu tem que fazer nesse cenário? Investir tanto em ações quanto em dólar. Apenas um exemplo aqui, tá? Não é nenhuma recomendação de investimento, nada disso, tá? É simplesmente uma aplicação para tu entender, um exemplo para tu entender qual é o conceito. E aí o que tu tem que fazer? Investir só em ações porque tu acha que elas vão se valorizar? Não, tu não sabe o que vai acontecer. A gente não tem como prever o futuro. Eu dei uma aula ao vivo há poucos dias onde eu falava motivos pelos quais a gente não pode de maneira alguma investir com base em expectativas, em projeções. A gente tem que ter um método claro, não pode investir com base em expectativa e projeção, isso só vai te levar para o ralo e coloquei inúmeras provas, mostrei vários motivos pelos quais a gente não pode investir com base em projeções e expectativas, muito menos de especialistas. Então, o que acontece? Eu vou investir nas ações que eu acredito que vão se valorizar e eu vou investir também em dólar que eu acredito que vai se desvalorizar. Isso por quê? Porque as coisas podem acontecer de forma diferente daquela que eu planejei. A realidade não está nem aí para minha opinião. A realidade é a realidade e ela vai ser como ela é. E simplesmente é assim. Né? Então, a partir do momento em que eu invisto nas duas pontas, inclusive naquilo que eu acredito que vai se desvalorizar, eu vou ter sempre uma surpresa positiva. Porque se o cenário que eu imaginei, imagine o seguinte, se o cenário que eu imaginei, acredito que as ações vão subir, e eu tiver investimento em ações, essa parte do meu dinheiro vai se valorizar, certo?
e o dólar provavelmente vai se desvalorizar. Agora, se o que acontecer? Se acontecer o contrário, se o cenário que eu tracei não se concretizar, se concretizar um cenário oposto, surgir uma grande crise por algum motivo, são N as possibilidades disso acontecer. Certo? Aí as ações vão cair e o dólar vai subir. Geralmente o que sobe, sobe mais do que o que cai. Eu sempre, recorrentemente eu falo isso aqui, justamente porque quando eu invisto meu dinheiro em renda variável, o máximo que eu posso perder é 100%. O máximo que um investimento sobe não existe, não tem teto. O teto é de vidro, né? Ele cruza o teto de vidro e vai embora. Simplesmente por causa disso, muitas vezes quando o investimento cai 50%, 60%, 70%, 80%, os investidores, opa, isso aqui está caindo demais. Uma hora isso aqui vai voltar a subir. Só que isso que caiu 80% aponta que vai ao contrário desse outro investimento, que no caso a gente está falando da relação de ações e dólar, sobe geralmente muito mais do que 100%. Só que não tem como cair mais do que 100%, certo? Então essa assimetria se torna mais convidativa e faz com que, sim, eu consiga ganhar dinheiro mesmo em cenários que são ruins e que vão contra aquilo mesmo que eu acredito. Certo? Então essas são as 3 regras do investidor sempre em alta. Regra número 1, nunca investir todo o teu dinheiro em um só investimento. Regra número 2, nunca investir mais do que tu topa perder em renda variável. E regra número 3, sempre ter investimentos que tu acredita que vão cair. Essa é uma das maneiras que tu pode utilizar para começar a dar os primeiros passos para ser um investidor sempre em alta, certo? E aí talvez tu esteja perguntando agora, fazendo essa pergunta para ti mesmo. Peraí, Vinícius, mas eu não devo aproveitar esse ciclo de alta da Bolsa de Valores, esse ciclo de alta das ações, não só esse, como os próximos que vão vir nas próximas décadas, que vem adiante? E a grande verdade é que sim, o mercado financeiro ele se move em ciclos, isso é 100% natural. Tem períodos de alta, períodos de... É que nem a economia se move em ciclos. Tem períodos de crescimento econômico, tem períodos de recessão. Tem períodos de crescimento econômico, tem períodos de recessão, isso é totalmente natural, certo? Por que é natural? Porque, imagina só, um país agora, o nosso país, ele está saindo da crise, ele está começando a crescer, as taxas de juros estão mais baixas, o que acontece? Fica mais barato as pessoas financiarem e as empresas também financiarem. E isso faz com que as empresas investam mais. Quando as empresas investem mais e as pessoas têm mais dinheiro, o que acontece? As pessoas começam a consumir mais, as empresas precisam contratar mais gente, tem mais gente empregada. Tem mais gente empregada, tem mais gente com dinheiro, tem mais gente consumindo mais, e isso é um ciclo positivo. Tem mais gente consumindo, precisa contratar mais gente, as empresas precisam investir mais e, por consequência, as empresas contratam mais gente ainda, só que chega a um ponto que não tem mais gente para contratar. Certo? Chega um certo ponto que já cresceu tudo que tinha que crescer e uma empresa não consegue, que é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos hoje. Cerca de 3% dos americanos estão desempregados, todo o restante está empregado e as empresas elas brigam para conseguir funcionários. Só que chegou um momento que não tem mais quem contratar e não tem mais para onde crescer. No momento em que não tem mais gente para eu contratar, para eu dar emprego, eu me colocando numa postura de empresa, não tenho mais onde investir, o que acontece? As pessoas vão ter a mesma quantidade de dinheiro e vão continuar consumindo a mesma coisa. As empresas vão ver, opa, acho que chegou no ponto em que realmente o crescimento econômico acabou porque não tem mais como a gente empregar gente, não tem mais como aumentar a produtividade e aí o que vai acontecer? As empresas vão começar a desinvestir, vão começar a demitir gente, porque não tem uma elevação, elas estão produzindo muito e as pessoas pararam de consumir. Vão começar a demitir gente, aí começa menos gente com dinheiro, menos consumo, demite mais gente e vem um ciclo negativo. Então é totalmente normal esses períodos de crescimento e de recessão econômica. Isso se reflete nos investimentos, porque é totalmente natural que os investimentos vão acompanhar esses momentos. Geralmente eles até antecipam um pouco esses momentos de crescimento econômico e de recessão econômica. Então, o que acontece? Existem períodos que a bolsa vai subir, existem períodos que a bolsa vai cair e assim por diante. E aí talvez tu esteja fazendo essa pergunta, será que eu não devo realmente me beneficiar, aproveitar esses ciclos de alta e ciclos de baixa do mercado? E a resposta é que sim. Seria maravilhoso se a gente conseguisse acertar o bumbum da mosca, acertar exatamente qual é o ponto mínimo que a Bolsa de Valores vai atingir, que uma ação vai atingir, comprar ali e vender lá na alta. Só que o grande problema é que a gente tem um sentimento oposto ao que deveria justamente nesses momentos de ciclo econômico. Quando as ações estão subindo, que é o atual momento agora, a gente está com muita vontade de investir.
certo? Só que se a gente olhar para trás, a Bolsa de Valores já subiu 150% aproximadamente desde 2016 para cá. Quando que era o melhor período? Quando que a gente tinha o menor risco de investir? Era lá em 2016, porque tudo estava com preço reduzido, com preço muito baixo. Só que agora que os preços já quase multiplicaram por 3, o que acontece? A gente está mais ávido para investir, a gente está com mais vontade de investir, né? E justamente quando, depois de um período de quedas, a gente está com mais medo de investir. Por quê? Porque a gente realmente tem um atalho mental que se chamam vieses cognitivos, que são nada mais são do que atalhos que o nosso próprio cérebro faz para facilitar a tomada de decisão. Que é o quê? O que se chama esse viés que eu estou falando aqui? É o viés da disponibilidade, que é o quê? O que aconteceu há pouco tempo, eu acredito que vai acontecer mais vezes. Isso aconteceu, por exemplo, no ataque das Torres Gêmeas lá em 2001 nos Estados Unidos. Logo depois do ataque das Torres Gêmeas, cerca de 50% das passagens aéreas foram canceladas e as pessoas começaram a viajar muito mais de carro nas rodovias. E isso fez com que muito mais pessoas viajando morressem, simplesmente porque elas acreditavam que como teve um atentado ia ter vários outros. Com ações, com bolsa de valores, com qualquer tipo de investimento é a mesma coisa. A gente acredita que o que aconteceu há pouco tempo vai continuar acontecendo. Por isso que a gente está sempre buscando os fundos de investimento que tiveram as maiores rentabilidades, a gente está sempre querendo investir nas ações que tiveram as maiores rentabilidades, a gente está querendo investir nos títulos públicos que renderam mais, a gente está sempre buscando, a gente está sempre querendo investir o nosso dinheiro no que aconteceu de bom agora há pouco tempo. Só que é muito provável que, como um investimento subiu muito nos últimos tempos, ele não tem mais muito espaço para subir. E aí a gente está entrando num mau momento, e aí o que vai acontecer? Daqui a pouco vem um período de queda, e a gente vai ficar com medo e vai vender naquele outro momento. Então, geralmente, seria maravilhoso a gente primeiro conseguir adivinhar em qual ciclo a gente está, se está realmente num ciclo de alta, se está realmente num ciclo de baixa, e mais importante, até quando isso vai durar, só que a gente não consegue. Seria maravilhoso isso. E justamente a gente tem sentimentos totalmente opostos aos que a gente deveria ter nesses momentos, tanto de alta quanto de queda, certo? Justamente por causa desses vieses, tem o viés da disponibilidade, tem o viés da retrospectiva, e tudo isso nos gera... A gente vai fazer ainda algumas aulas justamente para explicar como funciona a nossa cabeça nesses períodos, porque isso é crucial para tu investir bem o teu dinheiro. E a gente acaba investindo, ganhando bastante dinheiro nesses períodos e acaba ficando com uma confiança excessiva. Acaba ficando autoconfiante demais, sendo que na verdade, muitas vezes, a nossa alta rentabilidade, me incluo nisso, eu não vou ser hipócrita, a nossa alta rentabilidade durante um período depende simplesmente da aplicação da sorte. A gente simplesmente se expôs à sorte e teve sim sorte, e por isso nossos investimentos renderam bastante. Por isso que a gente conseguiu ganhar dinheiro. Não foi por pura competência, por pura capacidade de análise. Não, na verdade não. Na verdade a gente está surfando uma onda e na maioria das vezes a gente teve sorte de estar bem posicionado naquela onda, certo? Tá, entendi, Vinícius, mas me coloca uns exemplos práticos aí. Vamos ver se isso funciona na prática. Aqui tá o mais importante, aqui que eu vou começar a te fazer entender realmente por que tu precisa ganhar menos dinheiro nos períodos de alta, porque assim tu vai ganhar muito mais dinheiro no longo prazo. Eu peguei aqui dois casos simples para te mostrar qual é o problema de tu estar exposto com muito dinheiro num determinado cenário, num cenário que tu acredita. Se eu acho que o mercado imobiliário vai se valorizar, eu investir só em imóveis. Se eu acho que as ações vão se valorizar, eu investir só em ações. Isso é um problema muito grande. Por quê? Dá uma olhada nesse primeiro caso. Eu peguei um caso por década aqui para a gente pegar casos bem aleatórios, tá? O primeiro caso aconteceu lá nos idos de 96 e 97. O que aconteceu? De março de 1996 até maio de 1997, ou seja, 14 meses, esse intervalo de tempo, 1 ano e 2 meses de diferença, a Bolsa de Valores, as ações, a média das ações, subiram 133,83%, certo? Demorou 1 ano e 2 meses para subir mais de 130% as ações. E aí, o que aconteceu? Em julho de 98, de julho até setembro de 98, em apenas 2 meses, a Bolsa de Valores teve uma queda de 55,62%. Então, todo aquele rendimento que as pessoas demoraram 1 ano e 2 meses para conseguirem, 14 meses para conseguirem, em um período de tempo 7 vezes menor, elas perderam simplesmente todo aquele dinheiro. Todo aquele dinheiro. Então, digamos que eu investi,
fui lá e investi R$1.000, certo? Investi R$1.000, se eu ganhei 130%, vamos arredondar para fazer a conta, se eu ganhei 130%, eu transformei 1.000 em 2.300. Se eu continuei posicionado, investindo, porque era um período de alta, tudo estava subindo, não tinha nada errado. Tudo estava subindo. Eu continuei investindo até julho de 98, até setembro de 98. Lá eu tive uma queda em apenas 2 meses que fez eu voltar dos 2.300 para os meus R$1.000 investidos. Então, na verdade, foi 1 ano e 2 meses de investimento jogado fora, simplesmente porque eu estava totalmente exposto a um cenário só. Por quê? Porque eu queria ganhar no mínimo a rentabilidade média do mercado. Porque eu queria ganhar a rentabilidade que todo mundo estava ganhando naquele momento de alta. Ou quem sabe porque eu queria ganhar mais do que a rentabilidade média, que quem estava totalmente exposto àquele período de alta acreditava que seria um grande momento de crescimento, de valorização das ações, estava conseguindo. Então, esse é um caso que nos mostra que é 1 ano e 2 meses jogado fora simplesmente pela ganância, por não controlar a sua ganância ao investir. E tu pode perguntar assim, poxa, e quanto tempo demorou depois, Vinícius, para o cara que investiu R$1.000, chegou 2.300, voltou para os R$1.000, para ele voltar para os 2.300 agora? Quanto tempo demorou? Demorou simplesmente 3 anos e 1 mês. Então, mais 3 anos e 1 mês, simplesmente para corrigir o estrago feito em 2 meses. Então, simplesmente uma pessoa que investiu em março de 1996 em ações e deixou até setembro de 98, ela teve um rendimento zerado, não teve nenhum rendimento. Aí é 1 ano e 2 meses jogados fora. E depois demorou 3 anos e 1 mês para ela conseguir recuperar aquela rentabilidade que ela teve no meio desse período aí. Ou seja, são 4 anos e 3 meses aí de decepção. Por quê? Por ter focado em um ponto só, por ter focado em investir só com base no que eu acredito que vai acontecer, por ser ganancioso, posso dizer assim, a ponto de me expor de somente aquele cenário que eu acredite que vai se concretizar, somente com base em expectativas, em projeções de outras pessoas, certo? Esse é o primeiro caso. O segundo caso, um caso fatídico que todos vocês acredito que já ouviram falar em alguma medida, que foi a crise do subprime, a crise americana de 2008. O que aconteceu nesse período, né? De outubro de 2005 até maio de 2008, ou seja, no intervalo de tempo de 2 anos e 7 meses, isso se tratam de 31 meses, as ações da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, em média, se valorizaram 153,10%. 153,10%. Só que, de maio de 2008 a outubro de 2008, em apenas 5 meses, a Bolsa teve uma queda de quase 60%, de 59,4%. Ou seja, o que aconteceu nesse cenário? Se eu investir, digamos lá, R$1.000 em outubro de 2005 nas ações, na média, o que aconteceu? Esses meus R$1.000 viraram R$2.531. R$2.531, certo? Só que, a partir de maio de 2008 até outubro, o que eu demorei 31 meses para construir, em 5 meses foi totalmente destruído. Eu voltei para os mesmos R$1.000. E Vinícius, aqui o dado é mais impactante ainda, mais impactante, porque lá no primeiro caso, na década de 90, o país estava crescendo, recém tinha sido adotado o Plano Real, o país realmente estava começando a engrenar economicamente falando. Aqui não, aqui combinou o quê? Essa queda grande, essa crise americana, combinou com uma próxima crise aqui no nosso próprio país. Quantos anos será que demorou? Quantos anos será que demorou justamente para aquela pessoa que investiu 1.000, chegou a ter o seu dinheiro rendendo 153% em menos de 3 anos, voltou para o 0 a 0, quanto tempo demorou para ela simplesmente voltar a ter aquela rentabilidade que ela teve um dia, lá em maio de 2008? Demorou 9 anos e 4 meses para a Bolsa subir de volta aos 153,10% e corrigir todo aquele estrago feito em apenas 5 meses. E vocês podem notar, tu pode notar o seguinte, que geralmente quando a bolsa de valores sobe, quando as ações sobem, ela sobe de escada. E quando cai, cai do elevador. Tem esse ditado, né? Os investidores muitas vezes usam esse ditado. Quando a bolsa sobe, ela sobe de escada, sobe devagarinho, e quando desce, desce do elevador. Tu pode perceber que em vários momentos, o que acontece? Demora 6, 7 vezes mais tempo para uma ação, para a média das ações da bolsa de valores se valorizar em um determinado percentual, demora 6 vezes mais para subir em relação ao tempo que demora para ela cair e voltar para o patamar inicial. Então, tem justamente esse cenário. Então, se eu me exponho de uma forma que eu queira ter a rentabilidade média do mercado nos períodos de alta, se eu me exponho ao investimento de uma forma que eu queira ter uma rentabilidade maior do que a média
do mercado num período de alta, quando eu falo média do mercado, eu falo a média dos investidores, que estão investindo somente naquilo que eu acredito que vai se valorizar. Se eu tenho essa postura, eu posso ficar muito tempo investindo, ganhando pouquinho e daqui a pouco, simplesmente vem o elevador e vai para o subsolo. E é esse risco que o investidor sempre em alta não pode correr. Ele tem que estar sempre pensando, poxa, como que eu posso fazer para ter mais sucesso no longo prazo? Por quê? Se eu cair 59%, eu vou ter que render agora muito mais do que 100%, vou ter que render quase 200% só para voltar para o 0 a 0. Então, a minha noção de controle de investimento tem que ser o controle das minhas quedas. O quanto eu perco em relação ao quanto eu ganho. Então eu preciso controlar as minhas quedas, senão eu tenho que subir, o meu investimento ele tem que se valorizar muito mais para simplesmente eu voltar para o 0 a 0. E de forma recorrente, isso acontece, períodos de queda são totalmente normais, totalmente naturais, por isso que várias estratégias de investimentos que são bastante famosas não fazem muito sentido. Por quê? Justamente, dá uma olhada, nesse período em que a Bolsa de Valores, em que a média das ações se desvalorizaram 59,4%, que foi lá em 2008, por causa da crise do subprime, nesse mesmo período, o que aconteceu com o dólar? O dólar subiu quase 54% e o ouro se valorizou mais de 23%. Quem estava posicionado, tanto nos investimentos que acreditavam que iam se valorizar naquele período? Por que se valorizar? Porque a bolsa vinha subindo desde 2002, não parou de subir até 2008, teve algumas correções, algumas quedas pequenas, mas ela continuou subindo de 2002 até 2008. Então, todo mundo estava com vontade de investir em ações naquele momento e muitas pessoas quebraram, simplesmente quebraram porque estavam investindo no período errado. Lembra que eu falei sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções, sobre o viés da disponibilidade? A maioria das pessoas começaram a investir por volta de 2004, 2005, 2006, 2007 e tendo como o ápice 2008. Então, o que aconteceu? Se aquelas pessoas que investiram tanto em ações quanto em dólar e ouro, que talvez acreditassem que fosse se desvalorizar por causa da alta das ações, que é uma correlação que existe, já tem uma aula ao vivo que eu fiz e deixei a gravação, tem aqui no meu canal no YouTube também. O que acontece? Se eu investir nessas três pontas, se eu tinha também dinheiro investido em renda fixa, o que eu pude fazer? Simplesmente eu vender o que estava caro agora, porque o dólar explodiu, o ouro subiu muito, a renda fixa ela estava ali tranquilinha, paradinha na dela. O que eu poderia fazer? Pegar esse dinheiro agora que estava mais valorizado e investir e comprar investimentos que agora estavam muito mais desvalorizados, que o preço tinha caído muito. Só que o que acontece com a nossa mente? Quando o preço de um investimento cai muito, quando o meu dinheiro se desvaloriza muito o investimento, geralmente eu fico com medo, quero fugir, quero ir embora, não quero mais olhar aquele investimento. Só que na verdade, como o preço caiu, o meu risco diminuiu de investir aqui. E é isso que a maioria das pessoas não enxergam, que na verdade, num período de queda, num período de crise, essa é a melhor oportunidade para investir o teu dinheiro. Só que nesse período de crise, nesse período de queda, esses são os períodos que tu mais vai precisar de dinheiro, provavelmente, porque talvez os teus negócios da tua empresa vão mal, se tu não tiver uma empresa e for funcionário, talvez tu possa ser demitido, então nesse período é que tu vai precisar de dinheiro. Se tu não tiver um dinheiro com segurança por trás, tu pode realmente estar em maus lençóis, tu pode estar querendo ou quem sabe precisando vender agora esses teus investimentos que estão em queda, uma queda de 60%, simplesmente porque tu não adotou uma estratégia do investidor sempre em alta, uma estratégia que realmente sobreviva a qualquer cenário, com que tu não perca dinheiro em nenhum cenário, tu simplesmente vai limitar os teus ganhos, mas tu também vai limitar muito as tuas quedas. E no longo prazo, essa limitação de queda faz com que tu realmente não precise ter ganhos muito grandes para tu conseguir ganhar muito dinheiro no longo prazo. Por isso que a preocupação primeiro está sempre em eu preservar o meu dinheiro e depois a minha preocupação está no quê? Em realmente eu rentabilizar o meu dinheiro. Porque quanto menos eu caio, menos eu preciso render. Por isso que, principalmente, eu preciso estar para trás da média do mercado nos momentos de alta, porque se eu utilizar uma carteira de investimentos mais diversificada, em que eu tenha vários investimentos combinados e não focando só num investimento que eu acredito que vai se valorizar, eu vou render menos nos momentos de alta, certo? Só que nos períodos de queda eu não vou perder nada ou vou perder muito pouco dependendo do tipo de estratégia que eu utilizar. Em alguns momentos, nos períodos de queda eu consigo até ganhar um pouquinho, dependendo de como eu estruturar essa minha carteira de investimentos. Essa é a filosofia. Isso está por trás do investidor sempre em alta, que é aquele investidor que, independente dos períodos de queda ou períodos de alta, ele está sempre focado em
preservar o seu capital e multiplicar. Ele nunca está exposto a perdas significativas, ele está sempre preservando e rentabilizando, preservando e rentabilizando, preservando e rentabilizando. Então anota duas frases aqui que eu vou te falar agora. Primeiro, ganhar sempre é melhor do que ganhar mais. Ganhar sempre é melhor do que ganhar mais. Por quê? Justamente porque se eu ganho sempre de forma recorrente, eu não tenho quedas, eu não tenho meu dinheiro se desvalorizando. Com isso, eu ganho mais no longo prazo. Segunda frase, para ganhar sempre não é preciso ganhar pouco. Quando eu falo ganhar sempre, quando a gente fala em ganhar uma rentabilidade, uma boa rentabilidade de forma recorrente, todo mundo já pensa, não, isso aí é só se investir na poupança, isso aí é só se investir em investimento conservador, eu quero render o meu dinheiro mais que isso. Mais que isso. Só que ganhar sempre é diferente de ganhar pouco. Tem inúmeras estratégias para tu utilizar para conseguir ganhar dinheiro sempre. Uma delas é essa daqui que eu estou te apresentando, as bases, os pilares, os primeiros passos, que é justamente eu conseguir ser um investidor sempre em alta. Só que eu não preciso, para ganhar sempre, investir só na poupança, investir só num título público. Eu posso combinar investimentos que me favoreçam e façam com que eu realmente consiga ganhar muito ganhar em momentos de alta o suficiente, de forma que eu não precise ganhar muito nos momentos de alta para eu conseguir ter uma excelente rentabilidade no longo prazo, certo? Então, como que tu faz para não perder dinheiro? Resumo de tudo isso. Primeiro, diversificando os seus investimentos. Não foca só em um investimento, não foca em escolher só o investimento que tu acredita que vá subir. Não fica acreditando na perspectiva, na projeção, na expectativa do especialista que tu admira. Não fica acreditando nisso, sabe por quê? Porque o especialista que tu admira, ele também é humano. Ele sabe analisar investimentos talvez tanto quanto tu, e ele toma decisões emocionais tanto quanto nós dois, certo? Então, ele também não tem bola de cristal, ele não consegue prever o futuro. Nessa aula que eu fiz justamente sobre por que a gente não deve investir com base em projeções e expectativas, eu mostrei claramente o que aconteceu com expectativas dos 5 melhores e dos 130 melhores banqueiros, das instituições financeiras que mais acertavam as suas expectativas, o que aconteceu em um certo período de tempo. Elas tinham uma certa expectativa e o cenário se materializou de uma forma completamente diferente. Porque eles são ruins, são incompetentes? Não! Simplesmente porque não tem como prever o futuro. Então eu preciso estar blindado de perder o meu dinheiro, eu preciso estar blindado, com o meu patrimônio blindado, para eu realmente conseguir surfar grandes altas sem precisar me expor a riscos desnecessários. O primeiro passo então é diversificar e não focar em uma coisa só. Segundo passo, parar de procurar a grande tacada. Não existe a grande tacada, não existe o melhor investimento. Na verdade, o melhor investimento existe quando a gente olha para trás, quando eu olho para o passado. Quando eu vou olhar para frente, eu não tenho como saber qual vai ser o melhor investimento. E simplesmente não tem como a gente adivinhar esse cenário. Terceiro ponto sobre como tu faz para não perder o teu dinheiro. Simplesmente a bolsa geralmente sobe da escada e desce do elevador. Tu precisa ter isso encruado na tua mente. Quarto ponto, a tendência é que a gente vai ficando cada vez mais ganancioso à medida que os preços do investimento sobem, à medida que a rentabilidade do investimento vai subindo, a gente tende a ficar mais ganancioso. E à medida que o preço do investimento, a rentabilidade do investimento vai caindo, a gente tende a ficar com mais medo. Só que na verdade é o contrário que a gente tem que sentir. A gente tem que ficar com medo quando está subindo muito e tem que ficar ganancioso. Ganancioso não, tem que ficar ambicioso quando os preços do investimento estão caindo. É esse o mindset que eu preciso adotar. E o que 99% das pessoas fazem é justamente o contrário. É ter ganância no momento que é para ter medo e ter medo no momento que é para ter ganância, que é para ter ambição, corrigindo aqui, porque ganância não é bom para ninguém. Qual a diferença de ganância e ambição nesse caso? Ganância eu vou focar numa coisa só que eu acho que vai dar certo. Ambição é eu me expor àquilo e eu estar protegido, tá blindando totalmente o meu patrimônio, certo? Quinto ponto, tu tem que ter um método claro de investimentos. Não sei qual é o teu método, poxa, tem inúmeros métodos de investimentos, eu já usei vários métodos de investimento e com o tempo eu construí o meu próprio método. Eu não consegui me adequar a nenhum método, eu fiz vários testes, misturei filosofias e coloquei o meu toque, aquele ali é o meu método de investimentos. Por quê? O que um método claro de investimentos te dá? Paz, tranquilidade, clareza, paciência. Tu sabe exatamente o que fazer em cada momento. Cada vez que tu recebeu teu salário, cada vez que tu recebeu teu prolabore, cada vez que tu ganha um dinheiro, tu sabe exatamente o que tu tem que fazer, porque tu tem um método claro de investimentos. E é isso que todo investidor, independente do método que utilize, tem que ter.
Tem que sempre buscar um próprio método e não ficar correndo para cá, correndo para lá, pegando dica daqui, dica dali. Dica não leva ninguém a lugar nenhum, tu precisa de um método. E aí tu vai estudar quais métodos tu quiser, tu vai confiar na filosofia de alguém e tu vai seguir aquilo, quem sabe tu vê que não dá certo, vai trocar até encontrar o teu próprio método. Porque o mundo dos investimentos não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Tu acha que tu vai ficar rico investindo em Bitcoin e amanhã vai estar milionário do dia para a noite? Não, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Muito menos em Bitcoin, muito menos em pirâmide, muito menos em ações, muito menos em nada, em qualquer coisa. Isso é uma maratona. A construção, a rota da riqueza é uma maratona. E simplesmente tu ter paz, clareza mental, tranquilidade, certeza, assertividade no que tu tem que fazer quando tu recebe um dinheiro e vai investir, cara, não tem preço que pague isso, não tem preço que pague. Só que isso tu vai conquistar com o tempo. Tu vai precisar te dedicar, tu vai precisar estudar, tu vai precisar colocar a mão na massa, ir para a prática, para aí sim, efetivamente, tu conseguir encontrar o teu próprio meio de investir e esse meio, esse método que é o teu método, vai te dar muita paz, muita tranquilidade e aí talvez tu queira ser um investidor sempre em alta, talvez tu prefira ser um cara que vai investir em ações focado no longo prazo e vai comprar em qualquer período e não vai pensar muito em preço, quem sabe tem inúmeras estratégias, mas o que tu precisa é justamente de um método, isso vai te ajudar muito. Esse é o quinto passo perfeito, de forma que tu use e não perca dinheiro investindo o teu dinheiro. Tu te expondo a cenários muito positivos, tu não precisa correr o risco de perder dinheiro, certo? E agora eu te pergunto, tu tem um método de investimentos? Tu tem um método de investimento claro ou tu está procurando? Ou tu está seguindo dicas de outras pessoas? Comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário, porque quem sabe eu posso fazer um conteúdo mais direcionado para te ajudar a depender de que nível, em que estágio tu está passando nos seus investimentos. Mas já fica a minha recomendação, tu precisa procurar um método de investimentos. Sem método, tu não chega a lugar nenhum. Sem uma estratégia, uma empresa não chega a lugar nenhum. Sem métodos, estratégias, a gente não vai mais além. Né? Se a gente ficar pegando dica de uma pessoa, de outra, cada um tem um método. Então esse negócio não vai combinar. Eu vou fazer um investimento pior do que se eu, quem sabe, deixasse meu dinheiro parado lá num investimento ruim, que eu não gosto nem de falar o nome. Certo? E se tu era novato, não era das antigas, não era dos velhacos, não era das antigas, se tu é novato ou novata e curtiu essa aula, se fez sentido para ti, se te ajudou de alguma maneira, o que eu te peço agora? Deixa o teu like aqui embaixo. Por que, Vinícius, deixa o like aqui embaixo? Porque isso me ajuda a passar essa mensagem para mais pessoas. As redes sociais entendem que esse assunto é relevante, eles pegam e distribuem para mais pessoas, certo? E tu também pode fazer isso. Se tu acha que esse conteúdo pode ser interessante para outra pessoa, pode ajudar outra pessoa a mudar a visão, quem sabe alguém que esteja olhando investimentos de uma forma diferente que tu tá, e aqui teve vários pontos que a gente usou para provar qual o melhor tipo de comportamento, pega e compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, espalha nos grupos do WhatsApp, porque quanto mais tu fizer isso, mais tu tá ajudando essas pessoas. Faça com as pessoas que tu te importa. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui. A hashtag da nossa aula de hoje é hashtag os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Por quê? Não fica focando em ter a melhor rentabilidade do ano, a melhor rentabilidade dos últimos 2, 3 anos. Não, foca no longo prazo. E para focar no longo prazo, tu vai precisar abrir mão um pouquinho do ego, do teu orgulho de render mais o teu dinheiro nos períodos de alta e justamente ficar tranquila nos períodos de queda do mercado. Porque aí tu vai estar com uma tranquilidade, porque teu patrimônio está blindado, ele está protegido de quedas. Com isso tu não precisa subir muito mesmo, não precisa render muito mesmo o teu dinheiro nos períodos de alta, que tu vai ter sucesso no longo prazo. Então, hashtag os últimos serão os primeiros. Quem for audaz mesmo, tira uma foto dessa aula, da gravação dessa aula ao vivo e posta lá nos teus stories no Instagram, me marca que eu vou ter o maior prazer em fazer um repost desse teu story. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma live. Um grande abraço e até mais.